Nosso primeiro vídeo do ano, nós falamos sobre deficiência da testosterona, que foi um assunto que surgiu em razão de uma indagação de um inscrito por conta de um vídeo anterior nosso. Mas o legal é que esse assunto dá muito pano para manga. E é por isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho mais com você, não só homem, mas mulher também. Porque muito embora o homem tenha uma produção muito maior de testosterona se comparado com a mulher, mas a mulher, ela também vai precisar de testosterona, tanto é que o corpo dela também produz. Mas o que eu vou falar aqui afeta não só as mulheres, mas também e principalmente os homens. Eu sou o professor Paulo Candeia e estou aqui para conversar um pouquinho mais contigo sobre elevação natural dos níveis de testosterona. Vamos lá? Você homem, você mulher, tem algo dentro de você que, se você não tiver atenção, vai servir como uma arma apontada para você mesmo. E que arma é essa? É uma coisinha chamada miostatina. O seu corpo produz. O que é que a miostatina faz? Ela é responsável para que o seu músculo não desenvolva. É meio estranho isso, né? Mas a função dela é essa realmente. Porque, por exemplo, coração é um músculo cardíaco. Já pensou se o músculo, que é o coração, se desenvolvesse, as cavidades que se enchem de sangue com o crescimento muscular, elas iam diminuir. Essa é uma das funções da miostatina no nosso corpo, ou seja, não tem só essa, tem outras funções também. Mas basicamente, pegando esse princípio de miostatina, tem a função de não deixar o músculo se desenvolver. A gente tem que entender o seguinte: o corpo humano é um organismo que precisa estar sempre recebendo estímulo. E mesmo que você não queira, diariamente, a cada momento você vai estar recebendo estímulo, mesmo que você esteja dormindo. Agora veja que interessante, você sabe qual é o fator principal que vai fazer o seu corpo, tanto homem quanto mulher, produzir testosterona? Pensa comigo. 1, 2, 3. Estímulo muscular. Se a miostatina ela tem a função de evitar o desenvolvimento muscular, por outro lado, o estímulo muscular ele vai estimular a produção de testosterona. Qual é o melhor tipo de estímulo muscular que o seu corpo vai receber de tal forma a otimizar a produção de testosterona? O principal, que está em primeiro lugar, musculação. No caso da musculação, você está dando um estímulo, aonde esse estímulo ele vai mandar uma mensagem para o seu cérebro, e essa mensagem vai ser: eu preciso de testosterona, eu preciso me desenvolver. Mas só a musculação? Não. A musculação ela está em primeiro lugar como estímulo muscular para a produção de testosterona. Mas você tem outros estímulos musculares que também vão ser muito bons. Por exemplo, natação. E a natação ela tem um ponto positivo a mais, que é o quê? A natação é uma das atividades físicas onde o risco de lesão vai ser praticamente zero. Só que eu queria fazer uma ressalva. Caminhada também é um bom estímulo muscular? Sim e não. Para que a caminhada ela represente um bom estímulo muscular ao ponto de estimular o corpo a produzir testosterona, ela tem que ser feita da forma correta. Eu vou dar um exemplo para vocês do que não é a forma correta. Vejam, é muito comum, pelo menos aqui em Recife, a gente vê fazendo caminhada, e eu vejo muito isso porque eu faço caminhada. A gente vê fazendo caminhada pessoas que na realidade não estão fazendo caminhada, né? É meio estranho isso, né? Como é que a pessoa faz caminhada sem estar fazendo caminhada? Pelo seguinte:
Aquele tipo de pessoa que faz uma caminhada tão devagar que parece que está com preguiça. Então, esse tipo de caminhada em si não provoca um estímulo muscular e elétrico suficiente para mostrar para o cérebro que você está precisando de testosterona. Ou seja, o primeiro fator de uma boa caminhada é o quê? Intensidade. Com qual intensidade que você faz? Segundo fator, frequência cardíaca. Se você faz uma caminhada com passadas muito lentas, como eu disse, a sua frequência cardíaca ela vai ficar no mínimo. Então o que é que vai acontecer? Esse mínimo é o que vai impedir o seu corpo de receber um estímulo para produzir mais testosterona. E que mínimo é esse? Você tem que se manter numa frequência cardíaca de tal maneira que seus batimentos cardíacos estejam nessa faixa aqui. Se tiver abaixo disso, você não vai receber estímulo. Quer conhecer mais sobre a caminhada utilizada de uma forma saudável para que possa gerar um estímulo metabólico que vai produzir efeitos positivos para você? Eu recomendo assistir esse vídeo aqui do nosso canal sobre aeróbio em jejum. Dê uma olhadinha lá, está bem explicadinho. É por isso, como eu disse, tem gente que está fazendo caminhada sem fazer. Um outro fator, que esse tem a ver com os tempos que nós vivemos hoje em dia. Toda vez que eu vou fazer caminhada, eu vejo uma senhora que faz caminhada usando a focinheira. A focinheira. Além da focinheira, ela também usa uma viseira, luvas e mangas até os pulsos. O que é que isso gera? Nada mais, nada menos do que cortisol e acidose metabólica. A gente já falou muito aqui sobre isso. Sem contar que essa senhora anda bem devagarinho, então não vai gerar uma alteração cardiorrespiratória. E o que é que ela está fazendo? Jogando o tempo fora. Porque para a saúde dela, para uma alteração metabólica, isso, do jeito que eu citei, não vai ter eficiência. A gente já falou aqui porque que a gente deve sempre levantar antes das 7 horas. Além da razão que eu citei no vídeo que eu falei sobre isso, você tem mais essa. Acorda cedo para poder fazer uma caminhada de tal forma que possa servir como um estímulo metabólico e você fazer o seu aeróbio. Aí sim você vai ter um ganho. Se você alia isso a hábitos alimentares, por exemplo, o ganho que você tem realizando esse tipo de procedimento em jejum é um ganho fantástico para a sua saúde, para o seu metabolismo. Não tem igual. Só fazendo esse tipo de protocolo já é o suficiente para você resolver uma série de problemas de saúde que você possa vir apresentar. Eu recomendo a você, nesse momento, dê uma olhadinha no nosso canal, pesquise, vá na barra de pesquisa do canal. Tem muita coisa que você vai encontrar sobre isso. Então vejam só o que eu estou fazendo. No início eu citei para vocês o que? Miostatina. O que é que a atividade física faz? Ela inibe a produção de miostatina. Quando você se movimenta, quando você dá estímulo muscular, você está fazendo com que a produção da miostatina seja inibida e você tenha ganhos musculares realmente. E tendo ganhos musculares, você vai ter uma melhora na produção da testosterona. Eu citei o que? Citei natação, musculação foi a primeira que eu citei a caminhada. Quer ver uma coisa que você pode fazer que você não vai ter risco nenhum de ser contaminado com nenhum vírus?
você comprar um par de halteres, como esses que eu estou mostrando na imagem aqui, e fazer a sua série em casa e começar a ganhar em casa, trabalhando de uma forma consciente e disciplinada, vai ter um aumento significativo e progressivo nos seus níveis de testosterona endógena. Que tal tentar? Olha só, isso já é uma boa sugestão de vídeo. Mas aí para eu fazer vai depender de vocês, é vocês que têm que sugerir, tá certo? Professor, que está fazendo um vídeo sobre séries com halteres em casa? Então, pessoal, o principal objetivo meu aqui hoje foi, além de mostrar mais uma forma da gente elevar a produção da testosterona, mas mostrar que não só existem meios naturais para isso, como também que é facilmente acessível a você. Gostou? Vá aqui embaixo, naquela mãozinha assim, clica lá, dá o seu like. Isso torna para o YouTube o nosso vídeo relevante. Se você está interessado em contribuir mais ainda com o nosso trabalho, aqui embaixo vai ter o endereço do nosso Apoia-se, ou então, caso você queira, além do Apoia-se, tem os dados da nossa conta corrente, e aí você pode fazer o depósito direto lá. E lembre sempre, esse trabalho aqui, ele é feito por causa de você e para você. Tchau, tchau, grande abraço, que Deus te abençoe.